falar sobre tosse? A tosse é fundamental para a proteção de vias aéreas. O paciente que está secretivo ou o paciente que tem um engasgo, tem uma broncoaspiração, ele precisa do mecanismo de tosse, que nada mais é do que um mecanismo reflexo, para poder manter a patência de vias aéreas. Mas alguns fatores podem influenciar a eficácia da tosse. Quais são esses fatores? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar os principais deles e se você não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Olá, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta com atuação em UTI e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da tosse. A tosse é fundamental, é um mecanismo de proteção de vias aéreas e muitas vezes nós fisioterapeutas solicitamos a tosse do nosso paciente ou até estimulamos a tosse quando esse paciente não consegue fazer ela de forma voluntária, eficaz, para que a gente possa eliminar a secreção de vias aéreas inferiores, por exemplo. Mas nem sempre o paciente tem uma tosse eficaz. E quais são os fatores que podem levar então a essa tosse não ser eficaz? Para a gente entender esses fatores, a gente precisa primeiro entender quais são as fases que a tosse acontece. Vamos lá! A tosse apresenta 4 fases diferentes. A primeira delas é a irritação. Nessa fase, o que precisa acontecer? Os receptores que estão lá dentro da via aérea precisam perceber que tem algum corpo estranho, alguma coisa que não era para estar ali, para poder realizar a tosse. Lembra que ela é um mecanismo reflexo. A gente consegue fazer a tosse de forma voluntária? Sim, mas como forma de proteção, se alguma coisa chegou na via aérea que não era para chegar, a gente tosse de forma muitas vezes reflexa, para poder proteger vias aéreas. Então, a primeira fase da tosse é essa, de irritação dos mecanorreceptores que vão perceber presença de alguma coisa que não era para estar ali, como, por exemplo, um corpo estranho, como, por exemplo, um conteúdo que foi broncoaspirado, ou mesmo a secreção. Num paciente que está secretivo, essa secreção atingiu ali os mecanorreceptores que estão em vias aéreas mais proximais, traqueia, e o paciente vai apresentar o reflexo de tosse. Segunda fase é a inspiração. A gente não consegue fazer uma tosse eficaz se antes a gente não tiver aumentado o volume pulmonar. Então, testa aí. Se você, sem fazer uma inspiração profunda, tentar tossir, essa tosse não vai ser tão eficaz como se você fizer antes uma inspiração profunda. Eu consegui fazer uma tosse muito mais eficaz, certo? Então, a segunda fase da tosse é essa fase de inspiração, da gente aumentar o volume pulmonar para depois poder, então, eliminar, para poder fazer a expiração desse volume. Terceira fase da tosse é a fase de compressão. É a fase em que vai acontecer o fechamento da glote, os músculos expiratórios, lembra que a tosse é uma forma de expiração forçada e por isso tem a participação de músculos expiratórios, eles vão começar a contrair, aumenta a pressão intratorácica para que na quarta fase da tosse, que é a fase de expectoração, a fase de expiração forçada, esse volume de ar que foi inspirado e essa pressão que foi aumentada possa ser eliminada. Quanto maior a diferença de pressão, maior vai ser o volume expirado. Por isso que essa fase de compressão é tão importante e a fase inspiratória também. Vejam que uma depende da outra, não é mesmo? Mas quando que essa tosse pode estar alterada? Quando qualquer um desses mecanismos estiverem alterados, estiverem comprometidos. Vamos pensar na primeira fase da tosse. Lembra que é a fase de irritação, dos mecanorreceptores perceberem que tem alguma coisa de errado? Num paciente, por exemplo, que tem um rebaixamento do nível de consciência ou num paciente que tem alguma doença neurológica, essa fase da tosse pode estar prejudicada. E aí o paciente não vai conseguir proteger vias aéreas. Por isso que o risco de broncoaspiração em pacientes neurológicos, por exemplo, é muito grande, porque ele não consegue fazer a tosse reflexa, não consegue proteger vias aéreas de forma adequada. Segunda fase da tosse é a fase inspiratória. A gente já fez aqui um teste. Se você não fizer uma inspiração profunda antes de realizar a tosse, ela provavelmente não vai ser eficaz.
Quando que essa inspiração pode estar comprometida? Em qualquer paciente que tenha um comprometimento restritivo, uma função pulmonar alterada por conta de uma doença restritiva. Então vamos pensar numa fibrose pulmonar, que a capacidade inspiratória vai estar alterada, um paciente com uma doença neuromuscular que não consegue gerar força de contração muscular para promover uma inspiração adequada, entre tantas outras situações. Terceira fase da tosse é a fase de fechamento da glote, de compressão. Quando que ela pode estar alterada? Um paciente entubado ou traqueostomizado. Por conta da presença do tubo, por conta da cânula de traqueostomia, ele não vai conseguir fazer essa fase de compressão e a tosse vai ser pouco eficaz também. E por fim, a quarta fase da tosse, ela vai estar comprometida nos pacientes que não conseguem realizar a expiração de forma adequada. Então, um paciente que tem fraqueza muscular expiratória, que não consegue gerar essa expiração forçada, vai ter comprometimento da tosse. Por isso que muitas vezes, para a gente fazer uma tosse dirigida, ou seja, para a gente auxiliar o nosso paciente a fazer a tosse de forma mais eficaz, a gente ou solicita que ele abrace um travesseiro para aumentar a pressão intraabdominal, ou mesmo a gente faz uma compressão com as mãos, na região abdominal, para que ele possa fazer uma tosse mais eficaz, aumentar essa pressão intraabdominal e assim melhorar a fase expiratória da tosse. Mas aí a gente entra em outros conceitos que é falar sobre técnicas de fisioterapia respiratória para auxiliar na tosse ou não. Mas espero que você tenha entendido então que a tosse ela é composta por 4 fases e quando a gente tiver alteração em uma ou mais dessas fases, a gente vai ter comprometimento da tosse, que é um reflexo extremamente importante para manter uma boa patência de vias aéreas, para manter vias aéreas protegidas. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!